Ser companheiro do Max Verstappen é um dos trabalhos mais difíceis do mundo e a Red Bull escolheu o Liam Lawson para esse trabalho. Ele que mal entrou na Fórmula 1 e agora já carrega esse peso de ser o segundo piloto da Red Bull. Mas será que o Lawson é o cara certo para essa missão? Ou será que ele vai ser mais um da lista de pilotos da Red Bull que se queimou ao longo dos anos? No vídeo de hoje a gente vai analisar tudo isso. Então, para começar, quem é o Liam Lawson? Ele é um jovem piloto da Nova Zelândia. Eu vi muita gente confundindo, falando que ele é australiano. Não, ele é da Nova Zelândia, uma terra que já deu ótimos pilotos pra gente, como o lendário Bruce McLaren e também o Denny Hulme, o único piloto neozelandês campeão da história da Fórmula 1. E o Lawson fez uma carreira até decente na Fórmula 3 e Fórmula 2. Apesar de não ter vencido nenhuma delas, chamou um pouco a atenção. Inicialmente ele não era nem para ter recebido uma oportunidade na Fórmula 1, ele foi colocado na Super Fórmula e não tinha planos de ser testado na categoria. Só que então aconteceu o acidente do Ricciardo e ele enfim recebeu essa oportunidade de última hora e provou com 5 corridas no ano passado que tinha um nível interessante. Mesmo com tão pouca experiência, ele conseguiu entrar num assento tão cheio de expectativa como era do Ricciardo e fazer ótimas performances no GP da Holanda e no GP de Singapura. Mas quando a gente pensa no que é ser companheiro do Verstappen, o que é estar na Red Bull, a régua é um pouco diferente. A pressão de performance em uma equipe como a Red Bull é excepcionalmente maior e isso se torna um problema mais crítico para alguém com tão pouca quilometragem na F1. O Lawson só participou de 11 corridas em toda a sua carreira e na média geral ficou atrás do Tsunoda. Então, para conquistar o seu espaço, ele vai precisar dar um salto gigantesco de performance e muito rápido. E a gente sabe que o histórico não é tão favorável para quem entra nesse cockpit muito cedo. Quando a gente olha para o passado, Gasly, Albon e até mesmo Kvyat, todos tiveram a chance, mas também saíram com a reputação muito abalada. O Gasly, por exemplo, era visto como uma enorme promessa quando foi promovido, mas nunca conseguiu se adaptar realmente ao ambiente altamente competitivo e ao carro moldado para o estilo do Verstappen. O resultado, ele foi rebaixado de volta para Toro Rosso e levou um bom tempo para recuperar sua confiança. Já o Albon enfrentou o mesmo destino. Ele mostrou mais lampejos de talento que o Gasly na equipe principal, mas ainda assim sucumbiu à pressão e acabou sendo substituído. E o Kvyat, por sua vez, não só perdeu a vaga na Red Bull, como ficou marcado por aquele período, inclusive pelo apelido de torpedo, resultado dos erros e dos acidentes que mancharam a trajetória dele por lá. E até mesmo o Pérez, que chegou com uma bagagem sólida de experiência, enfrentou muitas dificuldades, principalmente depois do seu primeiro ano, para ser consistente. E o Lawson tá indo para esse mesmo cenário, muito mais parecido com os casos do Gasly e do Albon, sem nenhum respaldo de anos de categoria. E o maior risco é que ele acabe entrando nesse ciclo perigoso de pilotos promissores que saem da Red Bull com mais cicatrizes do que conquistas. Então será que a Red Bull aprendeu com os erros do passado e vai dar o suporte necessário para ele conseguir prosperar? Ou será que o Lawson só vai ser mais um consumido pela máquina impiedosa da Red Bull? Isso leva a gente para o próximo tópico dessa conversa. Por que eles não escolheram o Tsunoda? Ele já tá na Fórmula 1 há 4 anos, tem toda essa trajetória de desenvolvimento dentro da academia da Red Bull, e quando a gente olha para o passado de companheiros de equipe, ele conseguiu de forma consistente ser melhor que todos eles. Inclusive ele foi defendido pelo chefe da Racing Bulls, o Laurent Mekies, que falou que ele tinha nível para estar numa Red Bull. O Tsunoda é muito mais do que só uma aposta, ele já provou que consegue lidar com a adversidades de uma temporada completa e melhorar progressivamente com ela, algo que é muito valorizado numa equipe que exige consistência como a Red Bull. Além disso, essa experiência que ele tem acumulado ao longo de 4 temporadas, seria então natural pensar que ele seria o mais preparado para assumir o desafio de uma equipe de ponta. Mas aí entra exatamente o primeiro ponto que vai contra ele, a Honda. É muita ingenuidade não acreditar que ele tá na Red Bull hoje por ser um piloto Honda, por conta da parceria que a Honda teve com a Red Bull ao longo de todos esses anos. E exatamente essa mesma Honda vai deixar a Red Bull no final da temporada de 2025, indo para Aston Martin. E a Red Bull não quer mais manter esse vínculo, muito provavelmente também não vão renovar com o Tsunoda para Racing Bulls depois dessa temporada. Só que mesmo assim, isso não era para ser uma peça impeditiva de colocar ele pelo menos por uma temporada, dar esse ano para ele se provar, e às vezes ele pode ser esse piloto que eles estão tanto buscando. E a única outra justificativa que eu consigo encontrar para essa questão é o fato deles enxergarem que o Tsunoda já atingiu seu teto potencial. Embora ele realmente tenha evoluído, a equipe pode enxergar então no Lawson esse potencial mais bruto no futuro, algo que na visão deles pode ser lapidado com um impacto maior nos próximos
próximos anos. Enquanto o Tsunoda já mostra esse potencial agora e poderia ser a escolha mais óbvia para 2025, inclusive a escolha que eu defendo que deveria ter sido feita, a Red Bull ainda assim pode enxergar que nos próximos anos ele não vai mais evoluir muito mais do que ele já apresentou hoje. E o Lawson, mesmo estando atrás dele no geral, apresentou o que eles enxergam como um potencial maior pro futuro. Ainda assim, tem um risco evidente, porque o Tsunoda já tá acostumado com a Fórmula 1, ele entende a pressão de todo esse circo, tem essa experiência para se defender em situações complicadas. Enquanto o Lawson, apesar de enxergarem esse talento potencial dele no futuro, ainda é um novato que pode não estar pronto para o desafio de enfrentar a selva que é a Red Bull. Jogar ele nessa fogueira agora, sem dar chance de crescer na Racing Bulls, pode ser um erro estratégico. E a gente não pode esquecer como essa decisão também afeta a moral do Tsunoda, porque imagina você trabalhar duro por anos, mostrar progresso, atender as expectativas da equipe e ainda assim ser passado para trás por um novato. Isso é um golpe psicológico muito duro para ele. Porque o Tsunoda pode estar sendo preterido não por falta de mérito, mas por um cálculo arriscado da Red Bull que prioriza o futuro em detrimento do presente. E no fim das contas, a decisão de ignorar o Tsunoda é um reflexo de como a Red Bull opera. Uma fábrica de talentos que muitas vezes não hesita em queimar etapas. E a questão é se esse processo vai levar o Lawson ao sucesso ou se ele vai acabar sendo mais uma vítima da impaciência característica do programa da Red Bull. Enquanto isso, o Tsunoda segue como esse trabalhador incansável lá na Racing Bulls, esperando por uma oportunidade que nunca vai chegar. Então, pensando no futuro, o Lawson pode ser essa solução a longo prazo, mas será que ele vai sobreviver ao curto prazo antes? Porque, de novo, quando a gente olha o histórico de jovens pilotos colocados nessa fogueira da Red Bull, ele não é tão favorável para defender o Lawson. Ele vai ter que mostrar um mental muito forte que ele ainda não mostrou com consistência na Fórmula 1. Porque a habilidade ele já mostrou que tem e que pode evoluir muito ao longo dos próximos anos. A questão principal é se ele vai conseguir aguentar essa pressão de ser companheiro do Verstappen. Como eu comentei no vídeo do porquê o Tsunoda é desprezado pela Red Bull, que tá aparecendo aqui no card pra vocês. O Albon já deu um comentário sobre isso, falando que quando começa a temporada os dois carros estão iguais. Mas conforme o tempo passa, o Verstappen quer o carro mais arisco e a equipe vai desenvolvendo isso pra ele e vai se afastando do estilo de pilotagem do segundo piloto. Isso vai deixando você cada vez mais pra trás e te afeta psicologicamente, fazendo você ficar mais pra trás ainda. O Lawson precisa mostrar essa força mental pra conseguir superar isso. Se ele for bem e realmente conseguir surpreender, conseguir se mostrar essa peça, ele vai se garantir nos próximos anos na Red Bull, até numa eventual substituição do Verstappen, que pode acontecer até 2028. Mas se ele não for, de novo, deixa a equipe sem opções. E o problema é que essa incerteza pode prejudicar tanto a carreira do piloto quanto a própria equipe, que precisa de um segundo piloto para lutar pelo campeonato de construtores, como a gente viu nesse ano. Não importa quantos pontos o Verstappen faça, se o segundo piloto não ajudar, eles não vão conseguir nem disputar o segundo lugar no campeonato. Então, depois de tudo isso, a sensação que fica pra mim é que a Red Bull tá apostando mais uma vez. O Lawson é talentoso, mas ele ainda é um diamante muito bruto que precisava de mais tempo lá na Racing Bulls pra ser lapidado. A equipe parece estar apostando mais na ideia de que o Verstappen vai carregar ele sozinho de novo do que tentar apostar numa dupla forte com o Tsunoda só porque a relação com a Honda vai acabar no final de 2025. Isso pode custar muito caro, especialmente com a McLaren, a Ferrari e a Mercedes crescendo para a próxima temporada. No entanto, é importante lembrar que a história mostra surpresas acontecendo na Fórmula 1. Talvez o Lawson realmente se surpreenda e se torne o piloto que a Red Bull tanto precisa, mas se ele não der certo, vai ser só mais um capítulo nessa longa lista de decisões controversas da equipe. Mas é tal que eu penso sobre essa escolha do Lawson na Red Bull. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você quiser continuar a nossa discussão sobre F1, você pode entrar no Discord do clube, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. É só entrar lá que a gente fala de Fórmula 1 o dia inteiro. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, porque ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E como forma de agradecimento pelo patrocínio, seu nome aparece aqui no final dos vídeos. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.